Salve, salve galera, vamos para um sabadão repleto de jogos, né? Busquei trabalhar com vocês aqui no vídeo, vocês vão ver jogos que são de times maiores, porque nesse momento, né, das temporadas, salvo que existem vários campeonatos, uns começando, outros na metade, outros terminando, é o que tem a maior consistência, então vou trabalhar grandes ligas, mas já aviso que gosto e prefiro trabalhar ligas médias e menores da Europa, mas a maioria estão retomando agora, então prefiro ficar um pouco de fora e esperar o momento certo, né, talvez daqui 2 semanas, para poder começar a trabalhar e gerar mais conteúdo e resultado para todos vocês que me acompanham, tá bom, gente? Sem mais delongas, vou direto pro vídeo, só não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, me falar o que você está achando das análises, das sugestões, enfim, tudo que a gente possa agregar eu vou estar buscando fazer para poder somar na caminhada de cada um de vocês e bora para as análises. Bom, galera, então vamos ao primeiro jogo desse sabadão, né, que eu separei para poder trabalhar com vocês, o jogo entre Borussia Dortmund e Schalke 04, um clássico do futebol alemão, né, para quem não sabe, o Schalke é um dos maiores times do país, apesar de viver anos ruins, né, vem uma sequência muito ruim, esse ano mais uma vez, encara um Borussia que, se a gente for parar para poder ver aqui, ó, tá pau a pau com o Bayern de Munique na busca por esse título alemão, o Bayern que no campeonato alemão deu alguns vacilos, a gente sabe, né, mas não é o Bayern que a gente está acostumado de fazer quase que 100% do campeonato, vem de algumas derrotas, mas tem a cabeça, se tiver que dar uma prioridade, essa prioridade vai ser para a Champions League, né? Já passou de um duelo contra o PSG e é uma chance do Dortmund ser campeão alemão. Já passamos da metade do turno, o Dortmund enfrenta fora de casa e por isso a valorização das odds. Eu quero deixar bem claro com vocês que um dos fatores para subirem as cotações é o fator do time estar jogando fora de seus domínios, ou seja, fora de casa. Se a gente for parar para poder ver esse duelo, ó, vou abrir aqui para vocês na Betano, esse duelo entre o Borussia Dortmund, cadê? Schalke e Borussia aqui, ó. Se a gente for parar para poder ver, a cotação de vitória para o Borussia tá 1,72. Aí a gente vai aqui na tabela ver a posição do Schalke 04, ele é penúltimo colocado, né? E pode ser a última a qualquer momento, já que está bem parelho ali na pontuação. Outra coisa que me chama a atenção é que dos últimos jogos para cá, o Schalke até que ele conseguiu não perder, né? São 4 empates, 2 vitórias, mas assim, são 2 vitórias contra times ruins, tá, gente? Então não dá para poder a gente encher os olhos, o time vem de 2 vitórias, mas são 2 vitórias contra times que têm basicamente o mesmo nível deles. Fora isso, a gente vem numa sequência muito ruim, vejam isso, gente, vejam isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogos sem conseguir vencer. Ou seja, dos últimos 15 jogos, quase mais da metade do campeonato que já foi disputado até agora, dos últimos 15, o Schalke só conseguiu vencer 2 jogos. Encara um Borussia que fora de casa, se a gente for parar para poder ver, né? Aqui a gente pode ver na classificação, ó. A gente tem a classificação. Dentro de casa, o Borussia é o líder do campeonato, ou seja, dentro de casa o Borussia tem uma campanha melhor até mesmo do que a do Bayern de Munique, tá bom? E fora de casa, o Borussia é segundo colocado. Ótimo. Ótimo. Por quê? Porque joga fora de casa. Já o Schalke, dentro de casa, que é a situação desse jogo que a gente está analisando, ele só tem 12 gols marcados, 26 gols sofridos e é nada mais nada menos que o penúltimo pior time mandante. Então assim, eu não vejo nada nessa partida melhor do que algo a favor do Borussia. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu vou querer me defender. Então eu vou vir aqui na 365, ó. Eu gosto muito de trabalhar na proteção, tá, gente? É uma forma de trabalho que desde quando eu implementei ela nas minhas estratégias, eu consegui colher bons resultados. Se eu enxergo nesse jogo que o Borussia tem uma tendência de vencer o Schalke, que seja favorito, e eu puder defender ela e achar algum outro jogo que me leve a fazer o mesmo tipo de análise, eu prefiro ficar na defensiva. Vitor, o que é ficar na defensiva? Ficar na defensiva é como se fosse o que eu vou fazer aqui agora para vocês. Olha só, presta atenção. A gente tem o Borussia contra o Schalke, 1,72 a vitória do Borussia, ou o Borussia um empate pagando 1,23.
Então, vou vir aqui ó, no criar aposta, 1,23 Borussia ou empate. Vou vir aqui em mais ou menos, ó, selecionei o Borussia ou empate. Vou vir aqui no mais ou menos gol. Ou seja, tá me dando uma cotação de 1,29 para o Borussia marcar um gol e não perder a partida. Então, assim, para mim, isso ele me paga um pouco menos do que a metade do que seria a vitória propriamente do Borussia, mas eu vou completamente defensivo para esse jogo em caso de uma surpresa, de um empate. E aí a gente para ver que dos últimos 15 jogos do Schalke, ele só conseguiu essa tip a favor do Borussia, né? Se a gente fosse analisar a parte do Schalke, ela teria dado green para a gente em 13 vezes. Vocês estão entendendo? Então, assim, 1,28, dá uma substituídazinha aqui. E junto a isso, eu separei para vocês um jogo que esse aqui eu vou buscar seco a vitória, né? Que é a vitória do Paris Saint-Germain. Isso aqui é muito por conta do momento do país, né? Já que foi eliminado da Copa da França. O Paris ele foi eliminado da Copa da França. Ele foi eliminado da Champions League. E cá para nós, eu não vejo que o Paris vai terminar o ano, né? Sem conseguir nenhum bom resultado. Então a gente tem o Paris jogando fora de casa, como eu falei para vocês, isso é um fator que faz as odds aumentarem, né? Mas joga fora de casa contra um dos times que brigam sempre, né, na parte de baixo. Ali, se a gente for ver aqui, ó, o Brest, ele tem 23 pontos, ou seja, essa rodada o Brest pode estar na zona de rebaixamento já, ali entre o 19º e 18º colocado. É um time que vai brigar contra o rebaixamento e o PSG, assim, busca, né, antecipar o seu título. Se vai ver o Marseille, ele tem 55, o PSG 63 pontos, e agora todo o foco do PSG para virar essa chave depois da eliminação para o Bayern é voltado na Ligue 1, na Liga Francesa, no Campeonato Nacional, tá, gente? Se a gente for ver aqui, o PSG fora de casa, ele tem o segundo melhor desempenho, né? O melhor ataque da competição fora de casa, 32 gols, e dentro de casa, o Brest, se a gente for parar para ver, ó, tem o terceiro pior desempenho. Então aqui, para poder trabalhar a proteção, acredito que vai ficar uma odd um pouco menor. Vocês entendem por quê? Porque já está pagando menos para o PSG. Então, dessa vez aqui, eu vou buscar direto a vitória do PSG pagando 1,44. Tá bom? Joga fora de casa, é muito favorito para a partida, né? Precisa virar a chave, e eu acho que não há nada melhor do que essa duplinha aqui que me traz muita confiança para esse sábado. Eu vou botar aqui, ó, R$1.000, vou investir R$1.000 na Betano para ter um retorno de R$ 843,20. Está feita a nossa primeira aposta do sabadão. Bom, galera, então vamos para a segunda análise desse sabadão, né? Como eu falei para vocês, pretendo trabalhar nesse começo os grandes times, porque os campeonatos médios e pequenos da Europa, eles estão voltando agora, então não tem tanta consistência na análise, né? Os times, existe uma variação de começo de temporada, de retomada, então eu tô acompanhando, mas não tô trazendo muitas análises disso para vocês, mas acredito que daqui a 2-3 semanas a gente volte a falar bastante, não só lá nas outras redes sociais, que é onde eu me comunico bem com vocês todos os dias, praticamente de hora em hora, como aqui no YouTube, em relação a esses campeonatos menores que, ao meu ver, são melhores para trabalhar em relação às cotações e tudo mais, mas isso é um assunto para depois. Eu vou direto a análise aqui para vocês. A segunda análise, né, a segunda tip, na verdade, porque a primeira foram 2 análises. Escolhi o jogo do Real Madrid, tá, gente? Se a gente for ver aqui o Campeonato Espanhol, o Barcelona, né, atual líder da competição, teve uma vantagem maior já. Hoje é grande, mas não tão grande. O Real Madrid ainda pode alcançar o Barcelona, né? A gente passou da metade do campeonato já, mas ainda tem muitos jogos por acontecer. Um campeonato que tem uns 20 clubes, 38 rodadas, né? A gente está na rodada 24, ou seja, ainda faltam 14 rodadas. Há uma diferença de 9 pontos, é uma diferença que sim pode ser alcançada. O Barcelona faz uma competição muito, podemos dizer, excepcional na sua defesa, né? Em 24 jogos tomar 8 gols é algo bem surpreendente, mas o Real Madrid não largou o campeonato, vai brigar até o último segundo e encara um time bem frágil nesse final de semana, que é o Espanhol. O Espanhol ocupa a 13ª posição, gente, ó, mas tá a um jogo da zona de rebaixamento, se a gente for falar. O Almeria tem 25, o Espanhol tem 27, né? Então, assim, do Celta para baixo, essa tabela a gente corta ela no meio aqui, né? A tabela do Espanhol. Do Mallorca para cima, acredito
acredito que, na verdade, do Atlético de Bilbao, né? Porque tem um time mais qualificado. O time do Mallorca não é muito bom. Do Atlético de Bilbao para cima, vai brigar ali pelas competições europeias. E para baixo, todos eles são candidatos ao rebaixamento, já que caem 3. O Barcelona bem desfalcado, mas a gente for falar dos últimos jogos, só perdeu pro Barcelona, cara. Chega a ser engraçado falar disso, mas observe. Nos últimos 20 jogos, mais ou menos, a gente tem o Real Madrid só teve 2 derrotas em casa. E as 2 derrotas pro seu maior rival, pro Barcelona. Então chega forte para esse jogo dentro de casa. Se a gente for ver na classificação aqui, ó, o fator casa, o Real Madrid é o segundo colocado também. 23 gols marcados, 8 gols sofridos. E o fator fora de casa, o espanhol, é o 9º colocado. O espanhol faz uma campanha melhor fora de casa, se a gente for parar para ver, ó, do que dentro de casa. Dentro de casa, o espanhol tem a 2ª pior campanha da competição. Mas acredito que o Real seja muito, 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 muito favorito para esse confronto, tá? Não pode deixar escapar esses 3 pontos. E é por isso que eu vou fria e secamente na vitória do Real Madrid. Quando dá para proteger, como eu fiz na análise anterior, eu protejo, mas quando não dá, infelizmente, a gente vai ter que pegar esse. Se a gente for ver dos últimos retrospectos aqui, ó, o Real Madrid ganhou o último jogo do espanhol jogando em casa por 4-0, ganhou o penúltimo por 2-0, o antepenúltimo por 1-0. Ó, o retrospecto do Real Madrid dentro de casa com o espanhol, a última vitória do espanhol sobre o Real Madrid jogando dentro de casa, nossa, tem muito tempo. Se é que ela existe, né? Porque eu já tô aqui, ó, a gente vendo todo o retrospecto, a gente tá em 2002 e eu não consigo enxergar um jogo que o espanhol venceu o Real Madrid. Tô em 99 já, gente. Aqui, ó. Gente, que isso. Ó, espanhol. Em 96. Se não passou nenhuma batida, em 1996 foi quando o espanhol venceu o Real Madrid em casa. Meu filho, não tem como a gente ficar de fora desse ML aí do Real Madrid para vencer o espanhol. Então essa vai ser a minha primeira partida típica. Como eu falei, eu gosto muito de trabalhar. É a metodologia de trabalho, tá, gente? De trabalhar duplinhas, sempre que possível me protegendo e tudo mais. Aqui eu vou pegar seco a vitória do Real Madrid. E junto à vitória do Real Madrid, que eu separei para vocês aqui, é um jogo de um time que tem, podemos dizer, a minha torcida, né, na Europa. Eu gosto muito da Napoli, não é de hoje, de muitos e muitos anos. A Napoli joga, não é um clássico, né, mas é um adversário que vem aparecendo no cenário europeu e italiano nos últimos anos, o Atalanta, mas a fase do Atalanta não é das melhores e confesso para vocês, hoje a Napoli joga um dos melhores futebols do mundo, tá? Não é só da Itália não, esse time se acertou muito, vai encaminhando um título aí, né? Se Deus quiser, vai acontecer. É um adversário que não é fácil, né? Como eu falei, é um dos 5, 6 times que a gente, antes de começar o campeonato, a gente aponta a Atalanta ali para brigar pelo título do italiano, mas perdeu alguns jogadores, vem na 6ª posição mesmo. A gente pode ver aqui, ó, com Inter, Lazio, Roma, Milan, Atalanta e Juventus. A briga é sempre nesses 7 aqui, né? É normal que isso aconteça, mas vocês veem que a Napoli tá assim, ela não tá encaminhando, ela tá com o título na mão. São 15 pontos de diferença, 15 pontos de diferença sobre a Inter de Milão, que vem em segundo colocado, né? Então muito encaminhado esse título da Napoli, mas não entra para perder. Joga contra um adversário que não vem bem. Se a gente for parar para poder analisar aqui os últimos jogos da Atalanta, gente, não conseguiu bons resultados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos últimos 6 jogos, a Atalanta só conseguiu vencer um jogo, que foi contra a Lazio, jogando fora de casa. O jogo até que ela não era favorito, tá? Eu acompanhei bem esse jogo, mas acabou vencendo. Mas perdeu jogos fáceis, como foi... perdeu pro Lecce, que era um jogo fácil, jogando dentro de casa. Aí perde pro Milan, fora de casa, normal, tudo bem, perder pro Milan, que é um jogo que se assemelha muito a esse jogo da Napoli, ao meu ver, tá bom? A Napoli jogando em casa, enquanto o Udinese empatou em 0-0. Acredito eu, Vitor, que a Napoli não perca esse jogo. Vitor, o que você vai fazer? A gente vai vir no Criar Aposta, qual você já sabe, dupla chance, Napoli. A gente vai vir aqui no mais ou menos gols, e aqui eu vou trabalhar diferente. Como o Borussia estava jogando fora de casa na análise anterior e me deu um odd um pouquinho maior, eu fui no Borussia em 1 gol. Aqui eu vou buscar o over 1,5, tá? Acredito em um jogo com over 1 gol, ou seja, acima de 1 gol. Até muito por conta da forma de jogar da Napoli, né? Tem um ataque muito forte. Tem o artilheiro do campeonato, né? O Vitor Osimhen. E é uma cotação boa para poder a gente duplar. Real Madrid vence, Napoli ou empate e mais de 1 gol no jogo da Napoli, pagando 1,88 na Betano. Vou aqui, ó, colocar meus milzinho.
para buscar R$ 881 de lucro, tá bom, gente? Essas são as nossas duas análises para esse sabadão. Acredito que sejam análises de confiança, como eu falei para vocês. É metodologia de trabalho, tá, gente? Eu busco sempre estar defendendo a minha posição, por mais que eu acho que um time seja extremamente favorito, como eu acho essa Napoli, contra a Atalanta, mas se dá para poder duplar ela com outro time e trazer o dupla chance, que é um empate, e buscar ali o cenário de 1, 2 gols, eu sempre vou fazer isso, porque é assim que eu consigo ser lucrativo a médio e longo prazo. Pode ser que um ou outro jogo dê head, mas é a metodologia do Vitor de se trabalhar e que sempre deu bons resultados, fechou? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, né? Curtir e também me falar o que é que você achou das análises, o que eu posso melhorar. Os comentários estão liberados aqui para vocês fazerem, que eu vou estar sempre buscando melhorar o canal, trazer mais conteúdos, enfim, ajudar a agregar bastante na evolução de cada um de vocês, tudo bem? Fiquem todos com Deus e até a próxima, galera!